aqui conectados com a gente. Eh, Hoje é uma alegria muito grande que o CEA Bem Virtual nos proporcionou, de poder receber aqui a Maria José Bezerra, que é a fundadora da instituição beneficente Irmã Marli, é uma irmã muito querida, e que eu sempre estou em contato com ela, eu sempre estou sabendo das coisas novas, cada projeto novo ela me manda, ela comenta, mas no fim só eu que conheço ela, porque nós já nos conhecemos desde 2006, né, Maria José? Quando eu conheci o espiritismo, eu conheci a Maria José ao mesmo tempo, porque ela é trabalhadora e médium da primeira casa espírita que eu frequentei no Brasil, né, que é a União Espírita em Busca da Paz, e que na época ela já tinha fundado o Irmã Marli, que era um centro espírita, que depois se transformou na instituição e que depois virou agora 4 casas maravilhosas, e ela está aqui hoje para contar um pouquinho dessa história para gente e para que depois nós possamos abrir para uma conversa, para que vocês também possam ter contato com esse trabalho, para que vocês possam fazer as perguntas de vocês, porque já faz 4 anos que a gente ajuda a instituição e a gente faz campanhas de Natal, de inverno, então a gente achou muito oportuna essa oportunidade que o CEA Bem Virtual está nos proporcionando de receber aqui a nossa amiga Maria José. Então, seja muito bem-vinda, Maria José. Nós estamos gravando para que fique gravada essa história maravilhosa dessas instituições, que é algo que a gente está sempre contando na nossa casa. E aí depois a gente abre para perguntas e respostas. Então, Obrigado, com a sua Anne. palavra. Obrigado, pessoal. Olha, é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. O Irmã Marli tem muito, muito a agradecer a vocês, porque fizemos muitas coisas legais, né? Já fizemos passeios, já compramos roupa de inverno. Agora eu já conto com vocês na campanha de inverno, né? Eu já até mandei para a Anne as fotos, porque a gente já está comprando até no parcelado, contando com a campanha aí. Mas vamos conversar um pouquinho. É, é muito legal essa parceria. A Anne é uma pessoa muito querida, porque a gente trabalhou junto, começamos o espiritismo juntas, né? Eu, quando eu conheci a Anne, eu já estava lá uns 3, 4 aninhos, não tinha mais do que isso também era nova no espiritismo. A minha vida inteira eu fui católica, tive vários conflitos com a religião, até me achar espírita, né? Aí conheci lá a Marli, que a Anne, eu não sei se chegou a conhecer a Marli, Anne? Acho que não, né? Conheci a Marli, me apaixonei pelo trabalho dela e comecei. Foi onde eu conheci o espiritismo, onde eu me apaixonei pela doutrina, né, que veio de encontro com a minha essência, né? E nesse trabalho, era um trabalho que a gente fazia com morador de rua, distribuição de sopa, alimento, roupa. E assim, eu me encantei com os moradores de rua e me enfiei nessa coisa com a Marli tentando fazer, né? Minha convivência com ela foram 2 anos só, basicamente, antes dela morrer, mas eu via ela todos os dias, eu tinha uma sede de aprendizado muito grande, e fui lendo e estudando, e ela me ajudando, e nós conseguimos, e estávamos ali, trabalhando com aquelas famílias, e aí tinha algumas famílias que precisavam, que tinham vindo do interior, né, do Pernambuco, da Bahia, e que eles tinham necessidades, achavam que eu chegar em São Paulo, ia dar tudo certo, e no fim deu tudo errado, foram parar em umas fábricas abandonadas. E a gente levava comida para esse pessoal e tinha muita criança. Aí eu comecei com aquelas trocas, né, de você põe a criança na escola que eu te dou uma cesta básica. E foi caminhando aí 1 ano, enquanto a Marli estava viva. Depois a Marli, e uma dessas famílias conseguiu comprar um terreninho nesse Morro do Quibom, né, que é uma periferia muito pobre. Qualquer dia a gente pode estar marcando. Eu posso até filmar um pouco do morro para vocês poderem conhecer, terem uma ideia. De repente até mando uns vídeos para vocês conhecerem as crianças. E essa família conseguiu comprar um terreno lá. Eu acabei bancando o dinheiro para eles construírem um barraquinho lá, né, um barraquinho de madeira. E comecei a ir ajudar levando comida para eles, porque até eles conseguirem arrumar emprego, aquela coisa toda. A ideia era tirar eles do lugar onde eles viviam, porque era um ponto de droga, era um ponto de prostituição, de tudo, até aquela coisa, assim, terrível mesmo, né? E tinha muita criança, tinham na época 5 crianças essa família. Então, assim, rapidamente a gente conseguiu construir e levamos eles para lá. E aí eu comecei a ir cada 15 dias para levar comida. E aí começou a aparecer, né?
uma mãe daqui, outra mãe, sempre mãe com criança, uma grávida, ele tá preso, outra que não sei o quê. E aí eu fui tentando ajeitar as coisas, e o que eu conseguia eu ia comprando, ia levando, toda semana eu ia lá, fazia um evangelho e distribuía o alimento que eu tinha em mãos. Nessa brincadeira, a Marli morreu, né, ela já não chegou a conhecer, ela desencarnou. Aí o Rubens, na época, falou, vamos fundar um centro. Eu falei, sem condição, eu não sou, estou muito pouco tempo. Eu falei, olha, faz o seguinte, então, você cuida da parte espiritual e eu cuido da parte financeira, de doações, essas coisas. E nós acabamos construindo lá, né, alugamos uma salinha e ficamos um tempo, um ano mais ou menos. Aí eu cansei de pagar aluguel, eu falei, eu vou comprar um terreno. Comprei um terreno, aí nós construímos lá uma casinha pequena, um salão pequeno, e comecei a cuidar das crianças. A gente, nesse período, os primeiros 7 anos, eu cuidava dessas crianças só à noite, então a gente fazia o jantar delas, eram meia dúzia de mães da comunidade mesmo, eu e uma amiga, que a gente ia, fazia comida, dava janta para todo mundo e dividia eles em grupo, né? E dava evangelização infantil. Então, nós fizemos isso durante um período de 7 anos, eu já tinha mais de 200 crianças. Então, assim, e a gente perdia muita criança para droga, para o tráfico, eles não tinham onde brincar, eles não tinham o que fazer. Então, a gente acabou perdendo muita criança, né, para... A criança ficava grávida com 11, 12 anos, 13 anos. Então, assim, a gente fazia enxoval, sacolinha no final do ano, tinha que fazer enxovalzinho das grávidas. Os meninos perdia-se muito para o tráfico, atropelado, porque ia para a rua pedir. Então, assim, era uma situação muito difícil. Eles não tinham onde brincar, eles não tinham... O morro, ele cresce de qualquer jeito, né? Então, assim, não tem onde a criança ficar, não tem o que brincar, não tem o que fazer, não tinha ninguém para conversar. E aquilo foi virando uma angústia muito grande, que eu precisava fazer alguma coisa. E quando a gente se prepara para fazer alguma coisa, Jesus manda alguma coisa. Ele manda sempre o que a gente está pedindo, né? E aquilo começou a... Eu queria alguma coisa que eu pudesse cuidar melhor das crianças. Fui fazer uma pós-graduação em pedagogia para poder... com a Dora Encontro em Pedagogia Espírita, justamente para aprender um pouco o que eu poderia fazer. Eu fiz uma pós de 2 anos, quando eu terminei a pós, o projeto Irmã Marli da instituição já estava pronto. Na minha cabeça eu já sabia o que eu queria. Quando você sabe o que você quer, Deus manda, né? Apareceu um empresário lá à toa, que foi lá levar umas cestas básicas, que alguém falou, que a gente nem costumava ganhar nada de ninguém na época. E esse cara chegou com a proposta de que ele queria um lugar que fosse muito pobre, que precisasse de cesta básica. Aí mandou perguntar quantas eu queria. Eu falei, não, o que mandar a gente distribui, tem muita gente. Ele acabou interessando, foi lá conhecer o projeto. Se apaixonou pelas minhas crianças, pelo lugar. E, resumindo a história, em um ano ele derrubou todos os meus barraquinhos, porque eu tinha já um monte de sala, ia para tudo quanto é que é lado, uma parte de alvenaria, outra parte de madeira, porque até esse período eu fazia tudo sozinha, né? Então não tinha ajuda financeira de ninguém. Então eu ia fazendo conforme ia dando, né? O principal era as crianças e eu queria funcionar o dia inteiro para tirar aquela história da criança ficar na rua, né? E aí casou que deu certo, em um ano eu estava com um prédio já, metade do Irmã Marli hoje pronto, um prédio bonito, com sala, e esse moço, durante esse ano eu fazia evangelho uma vez por semana com as mães, dava comida, levava as coisas, mas não tinha contato com as crianças. Quando fez exatamente 7 anos, né, a gente fez a construção, no 8º ano eu já estava com a casa aberta o dia inteiro. Eu me organizei, me pré-aposentei mais ou menos para poder tocar esse serviço todo, e aí a gente abria 9 da manhã e fechava às 9 da noite. E era o dia inteiro. Aí ele me deu, na época, uma mesada que ele falava mesada porque era um dinheiro que ele dava para a instituição, e eu contratei, na época, R$6.000. Eu contratei um professor de educação física, uma cozinheira, uma faxineira, e 2 estagiários de educação física e uma de dança. E eu ficava lá e pus todo mundo para trabalhar, e eu sei que a gente já estava com mais de 250 crianças nessa brincadeira. Funcionamos durante um ano só com isso, fazia evento para cá, evento para lá, porque não dá, é claro, né? Tinha que levantar comida, tinha que fazer todas as outras coisas. E sempre, eu falo que o Irmã Marli é um negócio assim abençoado, sempre tem uma fartura muito grande de comida. Sempre cai, de algum lugar cai, chega. A gente fala assim, lei da multiplicação, você pode ir lá no Irmã Marli que tem de sobra, para todos os lados.
Aí, nessa brincadeira, passou um ano, um dia eu estava lá limpando o quintal, me chegou um rapaz da prefeitura, que ele tinha ido ver alguma coisa lá numa escada. Nessa época, a prefeitura de Santo André não entrava no morro, porque os traficantes não deixavam. Eu estava lá dentro fazia tempo, porque eu nem sabia quem era o traficante, então meti as caras e fui entrando. Aí a prefeitura chegou e começou a ficar encantado com o trabalho, né? Viram a gente como uma porta para acessar o morro. E aí foi quando a gente conseguiu contratar uma assistente social que montou toda a documentação da casa, né? Então, todas as certificações. Aí apareceu Receita Federal, apareceu CMDCA, Conselho da Criança e Adolescente. Foi vindo gente, né? Todo esse pessoal se assustaram, porque ninguém imaginava que no meio daquela favela tão feia, e não aparece da avenida, a Anne já foi lá, ela viu que não dá para ver, né? Um prédio tão bonito e tudo tão organizado, tão bonitinho, né? Funcionando, aula de dança, de judô, de artes, as crianças passam o dia inteiro, comem, contraturam com a escola. É um trabalho maravilhoso. E aí eles acabaram, começaram a ajudar a gente com o salário dos funcionários, que facilitou um pouco a nossa vida, né? Ano seguinte, eu construí, com a ajuda deles, e a gente fazendo vários eventos, eu consegui construir a quadra, um refeitório maior, uma sala de dança maior, a sala do Everton, que é a sala de judô maior, porque já estávamos com quase 300 crianças nessa época, já não estava cabendo mais. Com o dinheiro que a prefeitura pagava eles e o que a gente fazia de eventos, a gente foi construindo, né? Eu sou igual o Tatu, saiu procurando, né? Aí deixamos uma casa linda, quadra coberta, tudo bonitinho. A gente já tem quase 400 crianças frequentando a casa. Todos almoçam na instituição. Né? A diferença é que eles trabalham contraturno com a escola, né? E aí eu tenho os educadores lá, que são poucos, mas assim, a criança chega, uns vão fazer aula de dança, outros vão fazer aula de artes, outros vão para a sala para fazer futsal, vôlei, e o outro vai para o judô. Né? Aí eles vão revezando, almoça, vai para casa, toma café, almoça, vai para a escola. O outro chega da escola, almoça, faz as atividades, toma café e vai embora para casa à tarde, no final da tarde. Então, essa vida foi mais uns 2 anos, 2, 3 aninhos, aí apareceu a prefeitura de Santo André, ficou encantada com o trabalho da gente, porque assim, dentro da instituição a gente não fala em religião, mas a gente vive a religião, né? A gente não fala em espiritismo, mas a gente vivencia o espiritismo com todas as crianças, porque a gente tenta dar para eles comida do bom, a melhor comida possível, eles comem bem, roupa, é sapato, é o que eles vão precisando, a gente vai tentando ajudar, né? Eu tenho programa para gestante, da gestante até o bebê ter quase 4 aninhos, 3 e 11 meses. De 4, ele já entra na instituição, no fortalecimento. Aí a gente tem um outro programa que é feito com os adolescentes, que é para preparar eles para o primeiro trabalho, que é a partir dos 13 até os 16 anos, né? Quando faz 17. Quando eles fazem 15 e 16, a gente já empurra eles para fazer um curso profissionalizante para tentar empregá-los, né? E assim, uma loucura, aquela coisa gostosa, porque assim, é bem trabalhoso, mas é muito gratificante. E aí surgiu um desafio, né? A prefeitura começou a me encher o saco, que eu tinha uma ideia de montar os acolhimentos, são aqueles antigos orfanatos, que antigamente, como funcionava? A criança, quando ela era tirada da família, ela ia direto para lá. A primeira audiência era com 6 meses, então os pais não tinham acesso às vezes uma família, uma avó, uma tia, que às vezes tinha uma avó, tinha uma tia, e ela não podia, né? Só ia conseguir acesso 6 meses depois. E o meu desafio era montar uma casa transitória onde as crianças que fossem recolhidas pudessem ficar, né? Um hotelzinho, né? Para a criança ficar ali, ser bem tratada, bem cuidada, para ela poder não... E a gente tentar achar alguém dentro da família dela, né? Família extensa, que pudesse cuidar dela, para evitar o acolhimento, né? Para evitar que ela fosse para o acolhimento. E aí nós começamos, eu fiquei encantada com essa ideia de tirar esse sofrimento dessas mães, dessas crianças, e acabei montando um pedacinho no céu, que é a nossa unidade, que é a casa de entrada, que é uma delícia, que as crianças chegam machucadas, assim, é difícil porque você lida com muito sofrimento,
mas ao mesmo tempo é bem gratificante, porque a gente consola, tem uma equipe que tem vó, que tem tia, que tem um monte de pessoas preparadas ali, a figura, né, de cada um, a gente faz uma contratação já meio que especial para a criança ter um colinho de vó, para ter a comida da, sabe, aquelas coisinhas mais. E são, a gente atende no máximo 10 crianças, nunca tem mais do que isso, é sempre 3, 4, 5. Aí a gente tem 72 horas para conseguir alguém na família dessa criança que tenha capacidade de cuidar dela, né? Aí a gente indica para a promotoria e ela não chega a ser acolhida. Assim, vamos dizer que 3/3 a gente consegue, famílias que ficam dentro da própria casa dela, né? E aí evita todo esse sofrimento para a criança. As que vão para o acolhimento, a gente tem um tempo para preparar ela para ser acolhida. Então, ela não vai de supetão de uma vez para chegar lá e achar que não vai sair nunca mais. Então, a gente conversa, a gente vai preparando a criança, né? E normalmente, quando ela é acolhida, ela quer ser acolhida, porque ela vem de um sofrimento, de machucado, de dor, de traumas tão grande que ela quer sair daquilo. Então, a gente tem esse tempo para não ficar aquela coisa tão chocante. Então, assim, o pedacinho do céu, a gente fala que é um pedacinho, é uma passagem preparatória, né? Para a criança poder seguir um outro caminho. Aí apareceu lá a dona Manu, que é uma criança que tem paralisia infantil. Ela tem 30% só do cérebro funciona. E ela foi passar uns dias com a gente porque tinha fechado um acolhimento e ela foi para casa. A criança não mexia, ela parecia um vegetal, né? Tinha que mexer ela sofria, ela sentia muita dor, ela rosnava. Aí a gente começou a fazer um tratamento com ela, nós começamos a cuidar da Manu, em um mês a Manu mudou totalmente, até porque a gente tem um centro espírita dentro do fortalecimento de vínculo que funciona todas as quintas-feiras à noite, né, a partir das 7 horas da noite a gente começa os trabalhos, tanto com a comunidade quanto com os médios da casa, que são meia dúzia de gato pingado. A gente tem acho que 7 ou 8 pessoas só que trabalham. E a gente faz o trabalho espiritual também para as casas, para as crianças especificamente, né? E a Manu com o tratamento espiritual e o carinho, a atenção, em um mês era outra criança. Aí os médicos dela pediram para que ela ficasse com a gente, porque ela estava dando um resultado que ninguém esperava. Isso já faz 3 anos que a Manu está com a gente. Quando tinha um ano que ela estava conosco, o secretário, muito safado, virou para mim e falou: olha, a corregedoria mudou, o promotor, e ele não quer a Manu no pedacinho do Cianon, ele quer que ela vá para o acolhimento. Aí eu falei, agora lascou, né? Como é que eu vou deixar essa criança ir para o acolhimento? Eu não sei como vai ser tratada. Aí ele falou, ó, a não ser que você queira pegar uma casa para você, tem uma que sobrando. Aí lá vai eu, catei mais 20 crianças por conta da dona Manu. E aí eu catei sem conhecer as crianças, sem conhecer a casa, sem saber nada. Só peguei para não perder a Manu, não deixar a Manu regredir, porque como ela só tem 30% da massa cefálica, se ela ficar sem atendimento certo, né, fisioterapia, todos os cuidados que ela tem, volta tudo para trás. Aí eu peguei as crianças. No dia que eu cheguei no acolhimento, eu quase tive um infarto. Parecia uma casa de louco, parecia um lugar horroroso, totalmente destruído, tudo quebrado. As crianças, olha, uma situação miserável, miserável, me dava muita dor. Tinha 2 meninos lá que a situação deles era horrorosa, eles mordiam, os educadores tudo machucado, que eles mordiam, eles quebravam o cadeado com a mão, era um negócio assim, fora da casinha, fora do quadrado. E assim, tudo de errado que podia acontecer tinha naquele lugar. Aí eu assumi a casa, catei as crianças, sentei com as crianças, tentaram me matar no primeiro dia, as crianças, um deles veio pra cima de mim, uma faca, o outro pulou à frente, nossa, foi uma loucura. Aí sentei com eles e comecei a negociar. Aí eu falei, olha, a primeira coisa, eu não vou aceitar a gente morar nesse lugar horrível, vou procurar uma casa pra gente. E aí eu arrumei um sobrado maravilhoso, uma casa linda, 3 andares, com piscina, espetáculo a casa. Aí catei, fiz minhas parcerias, minhas doideiras lá, e consegui mobiliar a casa inteira, consegui os móveis. Um marceneiro fez, eu comprei as madeiras, ele fez, um amigo deu uma coisa, outro deu
Eu sei que, resumindo, nós montamos um sobrado lindo, maravilhoso, que qualquer dia também posso gravar um vídeo da casa e das crianças e mandar para vocês. Desde que não vaze, esse grupo pode, né? A juíza não vai saber, né? Vai estar bem longe, então não tem problema. E aí essa casa nós montamos, eu montei uma casa maravilhosa. Eu catei as crianças que estavam tendo muito trabalho na primeira semana, e eu já achei a casa, levei eles e falei, ó, seguinte, quem quiser ficar comigo vai vir morar aqui. Quem começar a aprontar vai ficar, eu vou mandar para outra casa que tinha mais 3 casas e cada instituição tinha uma. Eu falei, eu vou mandar o juiz mandar para outra casa. Deu uma de doida com eles, né? A hora que eu levei eles na casa, que eles viram a casa, eles já deram uma freada, a coisa já deu uma acalmada. Aí eu fui lá, montei a casa toda, fiz lençolzinho, cada um com seu nominho, toalhinha com o nominho deles, fiz todos os mimos que eu podia, porta-retrato com as coisinhas deles, cada um com seu guarda-roupa, troquei roupa de todo mundo. Quando eles chegaram, que eles viram aquela casa prontinha para eles, a coisa começou a mudar totalmente de figura. O trabalho foi assentando, as crianças foram se acalmando, eles foram mudando, né? E assim, a história é bem longa, se eu for contar, a gente vai ficar 3 horas, né? Mas é uma história linda. O ano passado, nós conseguimos adoção para esses 2 meninos, que eram os piores. Assim, que eram os piores, não. Eram os mais sofridos, né? Hoje eles têm família, cada um tem uma família. E se você vê eles, você não acredita. Eles viraram outra pessoa completamente diferente. Diego e o Pedro, quando a gente conheceu, era uma coisa assim, fora do sério. Aí eles foram melhorando, melhorando, melhorando. Aí apareceu, né, um casal, 2 moças que se encantaram pelo Pedro, pelo Diego. E o Diego hoje sabe ler, sabe escrever, conversa como uma criança normal. Ele precisava de 2 mães e as 2 mães apareceram. O Pedro, ele tem um casal que adotou ele, que é uma história assim, super linda também. E eu falo que assim, tudo que eu fiz valeu por essas 2 crianças, né? Desculpa, que eu fico falando do Pedro e do Diego. Eu adoro a minha história, mas eu choro. Não tem como. Eu fico mais sensível. Então, mas aí, resumindo, a gente teve várias adoções, várias situações lindas, porque assim, a gente vê a criança conseguir uma mãe, um pai, é muito gostoso. Sabe, às vezes você sabe da história que a criança veio, criança com HIV, criança com um monte de problema, e que a gente consegue, através de tratamentos, cuidados, a gente consegue reverter a história. Isso tudo é muito comovente, é muito gostoso, né? A gente já pegou criança de cativeiro, sabe? Criança foi criada até os 6 anos em cativeiro. São histórias, assim, horripilantes. E que hoje você olha e você fala assim, é uma criança normal, sabe? É uma criança que daqui a pouco tem família e as coisas vão caminhando. A gente, o Irmã Marli, o acolhimento, ele dá, assim, os resultados que nem a gente espera, sabe? A gente não acredita como o amor pode transformar a vida dessas crianças. E aí, passou-se mais um tempinho, 2 anos. Aí, um pessoal de São Caetano começou a me cercar, que queriam que eu pegasse um acolhimento aqui, não sei o quê. Aí eu falei, ai, não, já tem muita coisa, não sei o que lá. Aí fiquei naquela, falei, tá bom, eu vou lá ver, né? Ai, mas aqui lá tá tão difícil. Aí fui. Cheguei aqui, nossa, uma cidade, assim, o nível aqui no Brasil é a melhor cidade para se viver, né? Todo mundo fala que a qualidade de vida é boa, não sei o quê. Bom, todo mundo fala, não. Eu moro aqui também, eu sei que a qualidade é boa. Então, assim, é a melhor cidade que tem no Brasil, é considerado São Caetano. O acolhimento parecia aqueles acolhimentos da época de 1900 e bolinha, né? Uma casa horrorosa, um lugar tudo destruído. 10 crianças assim que pareciam, eu cheguei, as crianças estavam sentadas no chão perto de uma padaria pedindo dinheiro. Eu fiquei assim, eu falei, não, o que é isso, né? Aí eu olhei, dei uma olhada para cá, olhada para lá, e falei, olha, aí o secretário de São Caetano tinha me ligado, né? Aí eu falei, olha, isso aqui, se fosse Santo André, o promotor ia mandar te prender, cara, isso aqui, né? Não é um lugar, né? Eram cuidados pela prefeitura. Então, assim, todos os funcionários que não prestavam na rede, eles mandavam para acolhimento. O castigo era ir trabalhar lá, né? Eles se chamavam de lar escola, o castigo era ir para o lar escola. As crianças comiam comida de hospital. Era o hospital que mandava marmita para eles. Aí, resumindo a história, eu não aguentei, catei mais uma casa. Um mês depois entrou a pandemia, né? Foi uma briga feia.
Aí nós conseguimos, mas mesmo assim, pandemia e tudo, eu aluguei uma casa maravilhosa, porque era numa escola, parecia que era uma escola, o lugar, sabe, aqueles orfanatos antigos, um corredor escuro, preto. Nossa, muito feio o negócio. Tudo destruído também, mesmo esquema. Aí eu fui lá, consegui, nesse um ano, alugar uma casa grande perto do bosque Chico Mendes, que é um bosque muito bonito que tem aqui em São Caetano. Aluguei uma casa maravilhosa, gigante, uma casa cheia de árvore, linda. Que eu tenho lá as crianças são maiores, são mais adolescentes. Eu só tenho um pequenininho de 3 anos, o resto é tudo grande. E aí eu consegui levar as crianças para lá, e as crianças... A gente foi estabilizando, né? A gente ainda está assim, tem um ano, fez um ano e pouquinho que a gente está com a casa, um ano e meio mais ou menos. A gente está estabilizando as crianças, já conseguimos acolher 5, né? Depois que a gente começou, conseguimos fazer voltar para a família, porque tinha avó. Eles estavam naquela mesma situação que São Santo André tinha antigamente, que as crianças entravam e ficavam lá um ano afastado da família, quando tinha uma avó que queria cuidar das crianças. Eu entrei 30 dias depois e já estavam com a família, esses 3 que precisavam, né? E assim, é uma guerra, né? Entrou a pandemia, as coisas ficaram difíceis, porque hoje eu não consigo mais ficar muito tempo perto das crianças, então eu fico meio que circulando pelas casas, com 4 casas hoje. Cada casa eu tenho um coordenador, uma assistente social, uma psicóloga. E eu vivo levantando fundos, corro para cá, corro para lá, tentando suprir as necessidades. E o grupo cresceu, hoje a gente tem 62 funcionários que trabalham nessas 4 casas. Eu falo que as crianças são o que tem de mais legal, porque funcionário dá trabalho pra caramba, né? Ainda que o salário não é essas coisas, e o trabalho é chato, porque eu sou mala, eu sou exigente, eu encho o saco, eu pego no pé, eu atormento todo mundo, então acaba que, né, vai... Já deu tempo, Anny? Acho que já, né? Não, pode terminar, que aí a gente abre para pergunta, pode terminar. Então, aí nessa doideira eu fico correndo, tentando organizar tudo, fazer com que funcione, né? Mas eu ainda quero fazer mais coisas, porque isso aí eu tô a formiguinha que não me deixa quieta, né? Eu falo que eu quero dar mais uma equilibrada nas coisas e eu quero partir para fechar o cerco lá do Morro do Que Bom, que ainda tem um sonho gigante aí de construir uma central de profissionalizante, sabe? Para estar trabalhando com as famílias e com as crianças. Mas é isso aí. É um resumo, né, meio que da história. E vocês podem perguntar o que vocês quiserem, e a gente está aqui para isso. Obrigada, Maria José. É bem resumido mesmo, né? Tem muita aí, a gente está São falando o quê? De 15 anos de 15 história, anos, né? 15 anos de história. E eu conheci o Pedacinho do Céu logo que você fundou. Fazia poucos meses, quando eu fui para o Brasil e visitei a instituição. E eu conheci a Manu. A Manu já estava bem calminha. Nossa, eu lembro que vocês contaram, tanto você quanto acho que 2 outras pessoas que estavam lá me contaram como que ela estava. E eu conheci mais 2 menininhos também, que na época também já estavam muito mais calmos. E você falou assim, Anny, um mês atrás eles estavam mordendo a gente. Então eu acompanhei essa parte do Pedacinho do Céu. E a cada casa que você me manda o vídeo e áudio, eu posso um dia, quando a gente voltar presencialmente para o CBA, eu posso mostrar as fotos para todo mundo. Eu tenho fotos das 3 casas. Você me manda depois as fotos mais atualizadas e eu divido com o pessoal para eles poderem Mando ver. sim. Eu sei que tem Eu posso questão fazer jurídica de não pequenos vídeos poder. também, né? E aí a gente compartilha com o pessoal, sim. Então, muito obrigada. Vou abrir agora para o pessoal que quer fazer perguntas, quer entender mais sobre o trabalho ou saber alguma coisa específica. Aproveitem que a Maria José está aqui para bater um papo com a gente. Antônio, vamos lá, Antônio. Já vou começar aqui aquecendo as perguntas, então, né, agindo aqui, dando exemplo. Maria José, muito obrigado por compartilhar essa história bonita, né, de acolhimento, de paixão pela criançada. Eu fiquei curioso nesse teu relato. Você falou que a prefeitura não subia no morro porque os traficantes Não deixava. não permitiam. E quando você começou a crescer a instituição? Você teve algum momento em que você teve, vamos dizer assim, a bênção deles para continuar fazendo esse projeto?
Eu nunca pedi a bênção deles para fazer nada. A verdade é que quando eu comecei quando essa família foi para lá, e eu pegava um carro, para você ter uma ideia, era um morro tão íngreme, e a casa da pessoa era lá em cima, que um amigo meu ia de Jeep comigo, me levar, para poder levar as coisas. Eu entrava, os meninos do tráfico, eles subiam no carro, eles queriam, porque eu estava sempre com chocolate, doce, comida dentro do carro, né, porque eu levava para as crianças, porque quando estava lá em cima tinha acho que 20 e poucas crianças ainda. E eles questionavam: o que a tia tá fazendo aí? Tá indo para onde? E eu falava assim: desce do carro, menino. Eu dava bronca nele, sabe? Às vezes eu dava doce para eles, eu falava: se sobrar eu trago para vocês. Aí voltava, eu dava bolacha. Então, assim, eu sempre dei muita bolacha para as crianças lá, aquelas bolachinhas recheadas que a gente comprava. Eu sempre andava com o carro lotado daquilo. E eu não sabia que eles eram traficantes porque eles eram muito pequenos, eram crianças, né? Porque o tráfico, a gente não tem noção, mas os olheiros do tráfico, eles têm 12, 13, 14, 15 anos. Então, assim, para mim eram crianças mal educadas. Então, eu empurrava eles do carro, dava bronca porque estavam em cima da gente, falava não. Então, assim, eu fiquei conhecida no morro como a loira do bem. Por quê? Eu estava sempre por lá. E aí, quando eu construí a primeira parte da casa, que eu levanto, tipo assim, um ano depois, que eu comecei a fazer a construção, eu fiz sozinha. Então, não tinha dinheiro para fazer de uma vez. Aí eu comprava ou eu ganhava alguma coisa. Eu lembro que eu ganhei uns blocos do meu médico na época, 1 milhão de blocos, coloquei no quintal. E aí o pessoal começou a sumir, todo dia sumia 20, 30 blocos. A pilha foi diminuindo, né? Aí a loira, que era uma moça que era da comunidade, que me ajudava na cozinha, ela falou: você precisa falar com os meninos do morro, né? Porque eles têm que olhar, porque a gente não tinha como fechar o terreno em volta, porque não tinha dinheiro ainda para fazer tudo, né? Foi quando eles apareceram lá. Eu falei: então manda eles virem aqui que eu converso com eles. Aí foi a primeira vez que eu tive contato com eles. Aí eles chegaram lá na hora, era um rapaz assim de uns 22, 23 anos, e um monte de criança, primeiro era tudo adolescente. E eu estava fazendo um bazar para as mães até, né? Porque eu não dou nada. Assim, roupa eu vendo por R$1 a peça. Mas eu faço elas pagarem para elas darem valor, senão elas jogam fora. Então eu estava fazendo um bazarzinho, dinheiro eu compro comida para elas, sempre foi assim. Estava fazendo um bazarzinho, os meninos entraram, e aí o cara chegou, veio falar comigo: o que você está precisando? Você quer que eu te ajude? A gente viu que você está vindo, não sei o quê. Eu falei: não quero ajuda de vocês, não. Só quero que vocês não deixem ninguém entrar aqui dentro. Pode deixar que eu cuide sozinha. Não, mas se quiser... Não quero. Deixa que eu cuido. Eu não quero ajuda, eu só quero que vocês olhem e não deixem ninguém mexer. Porque estão roubando os meus blocos e eu não tenho dinheiro para ficar comprando mais. Aí um deles pegou um negócio assim, eu peguei e falei assim: não mexe, que isso aí não é seu. Ele pegou e pôs, né? Falei: não, senhor, devolve, isso aí não é seu, não. Você tem dinheiro para pagar? Aí os caras olharam para minha cara, acho que eles pensaram: ela é meia louca. Aí realmente eu não tinha noção do que eu estava fazendo, entendeu? Eu dei uma bronca no moleque lá e não deixei ele pegar e pronto, né? Aí os outros falaram assim: a senhora é muito... Na época eu nem era tão senhora assim, né? Você é muito legal, ele falou para mim, né? Ele falou assim: aqui ninguém nunca veio cuidar das nossas crianças. Eu já tinha nessa época lá umas 60, 70 crianças da turma, né? Eu falei assim: não, mas eu tô cuidando das crianças porque eu gosto, entendeu? Mas só não deixa mexer nas minhas coisas. Que eu trouxer para cá, pode deixar que eu resolvo. Passou o tempo, alguns anos depois, quando a prefeitura entrou, e a prefeitura nunca conseguiu entrar, ninguém nunca conseguiu subir no morro, né? Como eu não sabia que não podia, eu entrava e saía a hora que eu queria, ninguém nunca me perguntou nada, né? Passou. Alguns anos depois, quando a prefeitura chegou, eu só descobri que eu tinha sido bote expiatório da prefeitura, que eles tinham me usado de escada para entrar lá para fazer política, anos depois, porque na época eu nem me dei conta. Porque como eu não sabia que não podia, quando eles mexiam alguma coisa, teve uma vez que roubaram. Eu sei que uma vez eu fui parar lá na Boca, porque eles enterraram um rapaz vivo, enterraram um coitado do Noia lá na porta, lá perto da instituição, e eu fui atrás. E o que acontece? Esses caras, alguns deles que trabalham ali, eles têm filho, eles têm irmão, eles têm sobrinho, tudo dentro da instituição. Então, não tem como você não conhecer eles e saber o que eles fazem, entendeu? Só que eu nunca mexi com ninguém, então, e toda a vida que eu cheguei e pedi alguma coisa, eles fizeram, entendeu? Então,
O cara estava enterrado lá, eu fui lá e falei para os meninos, mas o que está acontecendo aqui? Ah, tia, ele estava roubando, ele estava aprontando, agora a mãe dele tem que pagar uma dívida. Eu falei, quanto que é a dívida? Ah, é R$800. Eu falei, então tá bom, faz o seguinte, eu não tenho dinheiro, mas você vai desenterrar esse rapaz agora, porque eu não aguento mais escutar os gritos dele aí, e depois eu dou um jeito de arrumar esse dinheiro para vocês. Não vou arrumar agora não, que eu não tenho. Quando eu arrumar, eu trago. Aí desenterraram, jogaram lá, eles nunca vieram atrás de mim. E já teve situações de eu ir questionar, porque uma vez entraram na casa lá, levaram umas besteiras. Aí eu fui lá no morro saber, fui lá na boca, falei, escuta, vocês não estão olhando a casa. Tem gente entrando e não é para entrar, porque como é que eu vou fazer? Eu fico brigando para trazer as coisas para as crianças e vocês deixam os caras arrebentar a porta? Aí eles mandaram consertar a porta. No outro dia, eles me trouxeram as coisas que tinham levado tudo embora, só não veio os doces. Tinham roubado umas caixas de chocolate, uma televisão e um computador. Devolveram. Aí depois que eu fiquei sabendo, né, ainda trouxeram os caras que roubaram, que eram crianças, eram os adolescentes que ficavam lá perto, né? E nunca mais entrou ninguém. Né? Eles não riscam nem a parede lá em volta. O prédio é inteirinho, limpinho, mas eu dou bronca. Quando eles chegam, normalmente eu dou bronca neles, sabe? Eu fico brava, eu reclamo, eu não tenho medo deles. É um negócio meio estranho, que a minha ação com eles, eu trato eles. Eu falo, ó, eu não posso chamar a polícia, eu não posso fazer nada, vocês vão resolver. Então, assim, sempre foi muito sossegado. Né? Quando o pessoal da política começou a ir lá, eles sempre falam o seguinte, se vai para o Irmã Marli, tá tudo bem, não tem problema nenhum. Né? Aí depois começou a ajudar algumas famílias, aí eles até deixaram, o pessoal começou a circular, né? Mas até uns 7, 8 anos ninguém entrava lá, não. Nos primeiros anos era só eu mesmo que podia, que estava lá brincando, né? Que eu conseguia ir trabalhar. E eles têm um respeito muito grande pelo Irmã Marli. Assim, toda a favela, ela tem aqueles caras que toca aqueles funk maluco, aquelas coisas. Tem uns barzinhos pequenos em volta. Mas de quinta-feira à noite você não escuta um barulho lá. Outro dia, uma quinta-feira, aí o rapaz novo abriu um bar lá e a gente começou a fazer o evangelho, começou a tocar funk. Eu desci. Essas coisas sempre sou eu que faço, eu não deixo ninguém fazer, porque como eles me conhecem, é mais fácil. A hora que eu cheguei na porta do bar, um correu e falou assim, nossa, tia, desculpa, a gente esqueceu que hoje era quinta-feira. Foi lá, desligou o som na hora, assim, entendeu? Então, existe um respeito muito grande. Ele já, uma vez, eu recebi uma ligação uma vez da cadeia de um chefe do tráfico, né? Quando roubaram as coisas lá, que querendo saber se os meninos estavam cuidando direito, se eu queria ajuda, se precisava de ajuda. Eu falei, olha, não precisa de ajuda, não. Não, mas a gente quer ajudar. Eu falei, não, não quero. Eu não quero porque, assim, eu trabalho para Jesus, então eu não preciso de absolutamente nada. Tudo que eu preciso, Jesus providencia. E é tudo para as crianças. Eu só não quero que leve embora. Não quero que ninguém faça bagunça na minha casa. Então, assim, não quero um risco na parede. Tanto que, se você for ver, o irmão Marli tem 15 anos já, né? Que está com essa construção nova, são 8 anos. Você não encontra um rabisco nas paredes, em lugar nenhum, porque eu nunca deixei as crianças riscarem. Eu sempre falo, vocês têm que cuidar, e eu sempre preguei muito que é deles, que eles vão cuidar, eles vão respeitar o espaço. Então, tem toda uma... Acho que eu tentei te responder, exagerei um pouco, mas... Não, Eu você imagino... respondeu Pode muito falar. bem, Maria José. E é interessante, né? Como a falta, às vezes, da informação é a melhor situação, né? Você, sem Se eu saber, soubesse o que era, eu não tinha ido. nessas horas, até, é por isso que a gente fala, né? Por isso que, às vezes, né, o esquecimento é uma bênção, né? Com certeza. E eu O imagino não a saber, né? proteção espiritual que tem lá, Maria José. Com certeza você não entra no morro sozinha e a Não. instituição está completamente guardada, né? Teve uma época que foi até engraçado, foi uma cena em câmera de passe. Eu estava na câmera de passe e eu olhei para os meus médios e eu tenho, assim, que trabalha comigo, umas 8 pessoas só, né? Nós não chegamos, no máximo 10, nunca foi mais do que isso. Porque como é favela, ninguém quer ir para lá, né? Todo mundo tem medo, né? Eu tenho 10, 2 deles são funcionários e 4 deles são
Meu marido, meus filhos, então estou lá trabalhando. Só para dar um Ou seja, contexto para o pessoal entender, Maria José, o União Espírita em Busca da Paz, que é a casa que a gente participava e que é, no caso, a casa que a Marli fundou quando viva, isso. tinha 300, 400 médiums por Tem noite? 300, quase 400 médios lá. Só para vocês entenderem por que ela está falando que eram só 10, né? A gente está falando de uma comparação aí. É que assim, na verdade, a União em Busca da Paz, que é de onde a gente vem, hoje eles têm quase 400 médios. Lá na época que eu e a Anne trabalhava, tinha 200 e pouco, né? E aí, quando eu fui quando eu montei o meu, aí o que aconteceu? Médium para trabalho mesmo, para fazer palestra, isso e aquilo, a gente tem, é o que eu falo, sou eu tenho 2 funcionários, o meu marido que vai, a minha enteada e meu filho, e a minha nora, né? Aí tem mais um casal, o Bruno, de fora tem 3 pessoas. O resto é de casa mesmo, é gente que tá, né? E por quê? Porque é uma comunidade muito pobre e é um lugar feio e perigoso, né? As pessoas têm muito medo dali. Então, o que acaba acontecendo? Por mais que eu tentasse arrastar os médios da União para ir trabalhar comigo, não deu muito certo, né? Ninguém quis ir, né? O pessoal tem um pouco de receio, né? Da localização, tá? Do espaço, está de noite no meio, né? Mas, assim, nesse dia eu lembro que eu olhei assim para a câmera de passe e falei, nossa, nós somos tão pouquinhos, né? Esse grupo de médicos, porque assim, quando a gente está treinando um novo, que aparece um novinho que quer trabalhar, um velho vai embora. E você nunca consegue aumentar o número, né? Aí eu, sabe assim, eu fiquei olhando, nossa, tão pouco, né? Tanto serviço, tanta coisa para fazer, e só esse pouquinho. Aí a espiritualidade me abriu a visão. E aí eu abri, assim, quando abriu, eu vi milhares e milhares de espíritos de luz. Era um negócio muito absurdo. Porque o negócio assim se ampliou numa proporção. Eu só vi aqueles vultinhos brancos, né? Assim, parecia ser um monte de soldado, um em cima do outro, assim, era assim, para todos os lados, que eu olhava, era aquela multidão, eram milhares. Aí o meu mentor falou assim, ó, encarnado você tem razão, é muito pouco, mas olha, desencarnado tem espírito pra caramba, olha a legião, a multidão que tem, que é para fazer esse trabalho acontecer, né? Aí eu, tá bom, desculpa, perdão, prometo que eu não vou falar mais nada, eu fiquei quietinha. Né, Maria José? Cada criança, né? Cada família tem seu espírito protetor, né? Tem aqueles a que o coração se liga, né? E assim vai. Quem quer fazer mais pergunta? Quer conversar com a Maria José? Ó, tem uma pergunta aqui, mas não tem quem fez. Perguntando se você nesse projeto, todos os projetos que está o Irmã Marli, se tem criança para adoção? Tem. Você pode fazer adoção? Tem, nós temos 3. Seguir, né? Tem um processo que se segue aqui no Brasil, mas 2 das casas são para adoção. O pedacinho do céu é uma transitória, né? O fortalecimento de vínculo, que é o Irmã Marli, ele não temos, assim, crianças para adoção, são crianças que têm família muito pobre, mas alguém da família está cuidando dele, tem um responsável. É muito difícil sair alguma criança de lá lá já é um preparatório para que não aconteça isso, né? E aí nós temos o SAICA, os dois SAICAs, sim, são para adoção. E a gente tem várias crianças que são adotadas, sim. Esse ano passado, no final do ano, foram 5 crianças adotadas em São Caetano, em Santo André. 5, 6. E agora, e aqui em São Caetano, foram 4, que já saíram para adoção, né? E isso é um número elevado até, por ser acolhimento, né? Porque às vezes a gente tem que reestruturar a família, ou mesmo a criança, a história da criança, para a gente conseguir essa adoção. E a gente tem conseguido umas adoções até tardias, assim, com crianças bem grandes, né? A última que nós tivemos, a menina tem 16 anos, ia fazer 17. Nossa. Bacana, né? Luiz, pode falar. Ô, Maria José, parabéns pelo trabalho. Minha pergunta é bem simples. Qual é o nível de idade
de acolhimento? É de 0 a 18? E também para adoção, qual é a idade que Pode adotar? pode adotar? Então, é de 0 a 18. Normalmente, você não adota um bebezinho nos primeiros meses, né? Porque, assim, ele fica com a gente em torno de 5 a 6 meses, dependendo de como ele vem. Normalmente são filhos de usuário, então eles trazem algum probleminha. Ou eles têm HIV, ou eles têm sífilis, alguma doença eles normalmente trazem, né? Por conta das drogas. Que normalmente é difícil chegar um caso que não é filho de usuário. Muito raro, até. A maioria tem algum problema vinculado. E aí a gente faz um tratamento para reverter, que é um tratamento que é feito, são os coquetéis que a criança toma normalmente. E se fizer o tratamento certinho, quando ele faz 6 meses, zera. Então, os médicos sempre esperam zerar tudo, né? Porque ele vai tomar Rivotril até os 2 aninhos. Mas os coquetéis que são os mais pesados e que não pode ter não pode atrasar 1 minuto, tem que ser dado correto, nós que fazemos. Então, até os 6 meses, a gente cuida da criança, até para descobrir tudo que a criança tem, se ela tem alguma deficiência, se ela tem algum problema, para não ir para uma adoção sem o pai saber o que a criança tem, se a família tem esse acesso, né? E normalmente, quando eles têm 6 meses, já vão. Quando chega uma criança maior, também é mais ou menos a mesma coisa. Ela vem com um monte de probleminha, traumas, isso e aquilo. Então, assim, a gente tenta, sabe, é psiquiatra, é médico, a gente vai fazendo os tratamentos necessários, até você ter o perfil completo da criança, até você ter certeza que não vai aparecer ninguém da família que quer, que vai, porque a gente faz essa busca ativa, né? Porque é sempre melhor a família dele, para depois poder liberar para adoção. E aí ele entra na adoção. Quando é bebê, 5 meses, a primeira vez chama no fórum, já normalmente já se apaixona pelo pai e pela mãe, a gente já começa o processo de transição que dura 1 mês, a criança vai, a gente acompanha por mais 6 meses, e depois a família continua sozinha. A gente recebe umas fotos das crianças maiorzinhas, né? Sempre vê umas coisinhas para agradar a gente. Mas, e quando eles são maiorzinhos, é o que eu falei, é o tempo da gente, é a média de 6 meses, às vezes um pouco mais. Eles falam que é de 6 meses a 2 anos, o período que a criança fica com a gente. Tem alguns casos em que a gente não consegue nesse período tão rápido, porque às vezes quando a criança tem muito problema, a gente não consegue, a gente não consegue essa adoção, né? E tem alguns casos que são de famílias desestruturadas, mas que assim, que a família às vezes até atrapalha, né? Que nem a gente teve um caso lá de 4 crianças, que a mãe, ela a gente tentou estruturar a mãe para ficar com a criança, aí não deu certo. Aí o pai quer, aí tenta com o pai, é 6 meses para cá, 6 meses. E a gente vai trabalhando, né? Até que a gente às vezes consegue. E às vezes a gente tem que preparar essa criança para morar sozinha. Quando a gente percebe que a criança está ficando maior, mais velha, a gente começa um trabalho mais pesado de independência, para quando ela fazer 18 anos, ela ir morar na casinha dela, a gente monta a casinha para ela, arruma emprego, e aí com 18 anos a gente tem que mandar ir para casa e a gente prepara para que aconteça tudo isso, né? Nós tivemos 2 acolhimentos, assim, no ano passado, também, fizeram 18 anos e aí elas foram, mas elas estão bem, estão trabalhando, né, porque estão morando sozinha, cada uma tem seu cantinho lá, seu emprego, carteira assinada, elas começam a trabalhar o projeto no fortalecimento, no acolhimento, a partir dos 15 anos. Entra em programa, né, porque quando a gente vê que a criança está fazendo 12, 13 e ninguém levou, ninguém quis, aí tem que... E às vezes a própria família não atrapalha tanto que não consegue. A gente não consegue ir para adoção. Porque sempre que tem um vínculo familiar, seja ele qual for, a juíza vai segurando, sabe? Obrigada, Maria José. Eu vou fazer aqui a pergunta do chat e aí eu passo a palavra para a Luciana, que também tem uma pergunta.
Foi até o Sérgio que pediu para você falar um pouco sobre a Marli, porque a gente fala muito Instituto Irmã Marli, Instituição Irmã Marli, e aí o grupo aqui, eles não sabem quem é a Não Irmã Marli. sabem Você quem pode é a falar um Marli? pouquinho dela? Marli era uma figura maravilhosa, tá? Eu falo que eu não me apaixonei pelo espiritismo, eu me apaixonei por ela primeiro, né? Pela postura dela, pela forma dela. A Marli, ela era casada, tinha 2 filhos, ela foi secretária executiva da Pirelli, o presidente da Pirelli, que é uma empresa enorme aqui no Brasil. Falava 6 idiomas, conheceu o mundo inteiro. E ela desistiu de tudo isso para montar um centro espírita. E cuidar desse centro espírita, que é a União em Busca da Paz. E ela era fantástica. Ela fazia assim, ela fez uma faculdade de psicobiofísica com o Dr. Sérgio Felipe, e ela era uma pesquisadora, estudava muito. Ela cuidava, ela montou todo o trabalho. Ela era mais da área de estudar mesmo, sabe? Pesquisas. Ela estudava, ela fazia as palestras, ela fazia todas as palestras de união. Era tudo ela que coordenava lá. Ela era bem centralizadora, né? Assim, tudo passava por ela ali, ela montou, até porque na época era necessário, não tinham pessoas capacitadas para fazer. Então, assim, ela sempre exigiu muito das pessoas, ela cobrava, mas ao mesmo tempo ela era uma criatura maravilhosa. Você conversar com a Marli era um ensinamento atrás do outro, né? Eu convivi pouco tempo com ela, foram 2 anos, que eu era católica, né? A vida inteira, via na igreja, tinha tudo. Mas eu tinha minhas diferenças lá, não conseguia entender, porque tinha tanta gente pobre passando necessidade. Então, assim, eu não conseguia entender as dores, aquilo não me, né? Até o dia que eu conheci a Marli, o dia que eu conheci ela, o Jesus dela era muito parecido com o que eu tinha dentro da minha cabeça, né? O Deus dela era muito parecido comigo. E aí eu virei fanzoca dela, e na época eu era viúva, então eu tinha tempo livre para estar atrás dela, né? Então eu trabalhava e eu via ela todos os dias. E ela fez um curso intensivo comigo, né? Eu tinha que ler 4 livros por semana, né? Ela me dava 2 livros na quarta-feira, eu tinha que entregar no sábado ela me dava mais 2 que eu tinha que devolver na quarta, né? Tinha que passar. E a gente fazia. Eu comecei a fazer evangelização muito rápido junto com ela e comecei. Então, assim, a gente fazia muita coisa junto, eu fazia sopa junto com ela, eu ia na rua distribuir, então todos os dias eu via ela. Então, assim, ela me ensinou muita coisa, assim como ela ensinou muita coisa para muitos médios na casa. Eu falo que comigo foi muito mais intenso, porque eu acho que a gente não sabia, mas a espiritualidade sabia, que ia vir toda essa bagunça depois, né? Que eu teria que fazer, né? Eu já cheguei, caí na cama de passe, eu já comecei a trabalhar e, sabe, eu sempre trabalhei direto com ela, eu estava com ela, eu estava com o Rubens. Então, assim, eu falo que foi tudo uma preparação mesmo, né? E era engraçado porque eu passava o dia inteiro, toda hora, Marli, ela queria não sei o que, eu ia lá, a gente estava sempre resolvendo coisas, mas ela, assim, era uma mulher incrível, encarnada, e desencarnada ela é maravilhosa. Porque quando ela morreu, quando ela desencarnou, ela teve um câncer no cérebro. Foi no último ano, né, que a gente... antes de eu começar, de eu começar a ir para o morro mesmo, porque ela ia nas fábricas, esse trabalho das fábricas abandonadas de levar sopa, fui eu que arrumei para minha cabeça, porque assim, a gente fazia sopa, mas aí tinha umas grávidas lá e eu comecei a ir na quinta-feira para levar comida para essas grávidas. Só que aí eu achei que tinha que fazer mais alguma coisa. Aí comecei a fazer evangelho com elas. E aí a Salma, que é uma entidade de luz que coordena os trabalhos da União, foi a primeira vez que eu recebi a Salma, é uma entidade maravilhosa. E aí no dia eu liguei para a Marli e contei o que tinha acontecido, né? Porque ela tinha falado para a gente e não podia entrar nas fábricas. E eu entrei e fiz o evangelho lá dentro. E eu saí de lá em êxtase total. Aí eu liguei para ela e contei. E na hora ela falou assim: a Salma tá com você. Ela falou assim: o que você tá me falando é coisa da Salma, né? Aí ela falou: preciso conhecer esse trabalho. E aí a segunda vez que eu fui para as fábricas, ela já foi junto para a gente fazer evangelho, que eram todas as quintas lá também. Terça era sopa, quinta a gente ia. Aí era muito legal, porque assim, imagina um lugar onde só tem uma fábrica abandonada, não tinha condição nenhuma,
drogado, tudo quanto era tranqueira estava ali. A gente tinha um pessoal, os travestis na industrial, né? E aí, tipo, aquele resto do travesti, porque assim, aquele cara quando já tá despencado, que ninguém quer mais, que não serve para mais nada, e que tá por ali se drogando. E era essas pessoas que a gente fazia o evangelho, era só com morador de rua. Então era muito... para mim era maravilhoso, eu adoro aquilo, eu sempre gostei. A gente fazia evangelho com eles, a gente dava comida, eu levava coisas para eles comerem. Aí depois foi quando começou a aparecer as crianças, e a Marli conheceu essa turma. E aí ela ia para casa, e aí um dia ela começou com muita dor de cabeça. Eu era uma médium nova, tinha o quê? 1 ano, 2 anos, 2 anos que eu era médium. Eu trabalhava na médica, eu comecei a ver. Bem no começo eu comecei a ver o tumor na cabeça dela e eu sentia. Só que como eu era muito novinha, o marido dela estava comigo, ele não enxergava, ninguém via. E eu naquela agonia que ninguém enxia, só eu que enxergava, falava, como é que eu vou falar isso que eu tô vendo, né? E aí até que um dia eu convenci ela a ir no médico, que ela estava com dor de cabeça, Marli, vamos no médico. Aí nós levamos nas clínicas, ela acabou descobrindo que tinha esse câncer. E dali para frente foi uma loucura, né? Ela fez a cirurgia, o médico ia falar que ela ia virar um vegetal para nós, que ela ia ficar, né? E aí, no fim das contas, a gente fez bastante trabalho, fez bastante oração. Na hora que ela foi internada, eu estava junto com ela, veio uma entidade e falou para tanto para mim quanto para ela, na mesma hora recebeu a mesma mensagem de que ela ia sair da cirurgia, ficar bem, ia voltar a fazer o trabalho dela 6 meses depois, algum tempo depois, ia voltar e dessa vez ia ser rápido e ia ali embora. E foi isso que aconteceu, exatamente isso. Ela voltou a fazer palestra, voltou tudo normal, foi assim surpreendente a cirurgia dela. Os médicos não acreditaram no resultado e depois, 6 meses depois, voltou de uma vez. E até quando ela estava de cama, e isso aí foi o período que eu estava no morro já, ela nunca chegou a ir lá encarnada, né? E a gente estava naquela doideira de... Eu ia visitá-la, ela falava para mim, eu queria tanto ver nosso povo. Aí eu falava, vai, Marli, se ele te levar, o Rubens me mata, né? Porque o Rubens me ameaçava, eu queria, até queria, mas ele não deixava. E aí, no fim das contas, ela vivia falando que ela queria ir, o Rubens não deixava, né? Aí, quando ela desencarnou, ela deu, assim, o ano que ela ficou lá de câncer, ela foi, assim, um exemplo fantástico. Você chegava lá, ela não estava nem falando direito, de perguntar como é que você estava, eu tô maravilhosa. Faria tudo de novo por Jesus, porque ela sabia que aquilo ali era uma purificação, entendeu? Ela precisava passar por aquilo, que era um expurgando, assim, todas o resto, o resíduo das coisas do passado dela. E foi tão engraçado que no velório dela, ela consolava todo mundo. Eu nunca vi um velório tão lindo. Passamos a noite inteira lá no centro, e era uma palestra atrás da outra, e música, e sabe? E ela ficou, assim, eu via ela o tempo inteiro passeando no meio do pessoal e fazendo carinho no outro, assim. Ela estava totalmente lúcida no velório dela, foi uma coisa assim, fora do quadrado. Passou uma semana, era a véspera de Natal, era dia 20, ela morreu dia 15, no dia 21, eu tinha que entregar sacolinhas lá no morro, né? Na época a gente nem tinha o centro fundado ainda, era na casa da mulher lá que eu tinha construído, e a gente estava lá, tinha umas 25 famílias, umas 50 crianças já, e o Rubens foi, eu peguei e falei para ele, vamos lá me ajudar, né, a entregar as sacolinhas, e aí ele foi, e foi engraçado que o Rubens, a vida inteira, ele nunca entregou uma sacolinha. Sacolinha era com a Marli, ele ficava de longe, sabe, que não gostava daquela molecada, da bagunça, isso lá no União, que também tinha lá suas 400, 500 crianças. Nesse dia ele foi, eu achei engraçado, porque assim, ele tomou a frente, pegou todas as crianças, ele entregou todas as sacolinhas e ele dava um beijo, tirava uma foto com cada criança. E eu fiquei olhando assim, eu falei, nossa, o Rubens não vai fazer essas coisas, né? Eu falei, parecendo a Marli, ainda fiz desse jeito, tá parecendo a Marli. Aí, daqui a pouco, a gente começou a sentir a vibração dela lá no meio, era uma festa de Natal. E a hora que parou, ele sentou e começou a chorar, né? Ele falou assim, a Marli tá aqui, e a gente vai fundar um centro nesse lugar. Eu falei, você tá doido, né?
Você tá doido? Tem 2 anos que eu conheço o espiritismo, como é que eu fundar um centro? Aí ele pegou e falou assim, não, a gente vai fazer a fundação. Eu fui ao Rubens, o máximo que eu posso fazer é tocar a parte comercial da coisa, né? Eu arrumo dinheiro, eu compro as coisas para as crianças e você fiz a parte espiritual. Aí nós fundamos. Os primeiros 7 anos ele me acompanhou, né? Ele ficou comigo até eu ter condições de tocar a parte espiritual e o resto sozinha. A parte da instituição em si eu fiz sozinha, mas a parte espiritual ele foi me preparando, né, para assumir. E aí a Marli era engraçado que assim, ela foi a primeira vez que ela veio mesmo de verdade, incorporou nele. Aí vira e mexe a gente recebe. Ela que dirige os trabalhos do irmão Marli. A parte espiritual é ela que faz. Ela, Salma, né, que também é dirigente do União. A gente tem as entidades que trabalham nas 2 casas são muito parecidas, né? Eu tenho algumas entidades, eu trabalho com uma entidade que trabalhou com o tio da Marli, que fundou a União em Busca da Paz. Ele trabalhou comigo um período. A gente tem a Salma, que dirige as 2 casas, o Jaime, que também, de vez em quando, vai lá dar A minha casa é mais de mulher. É a Marli e a Salma, que são as peças mais fortes. Às vezes está uma, às vezes está outra, mas tem as outras equipes que vêm ajudar e trabalham nas 2 casas juntos. Tanto que os médios de uma casa e da outra podem trabalhar juntos. A Anne também faz parte da nossa equipe, né? Porque a Anne é filha minha, né? Eu nunca me desliguei da casa, né? A Anne, ela trabalhou comigo, né? Eu que treinei ela. E eu falo que assim, é minha cria também. Então, a Tem gente uma tem ligação muito grande, tanto que sempre que É. fala do Instituto da Irmã Marli, eu me emociono. Aí eu não adianta, se eu contar essa história 50 vezes eu choro. Lu, a gente passou um pouquinho do tempo, mas faz a sua pergunta, a Maria José, ela responde rapidinho, e aí a gente faz a nossa prece final para encerrar. Tá muito bom o papo, mas a gente precisa Tem que encerrar. Mas faz terminar, sua né? pergunta sim, Lu. Obrigada. Na verdade, é bem rápido. Eu queria agradecer, né, por você ter compartilhado a sua experiência. Acho que foi, assim, muito inspirador, toda a sua dedicação e a sua coragem, né, porque é um ambiente muito hostil. Então, é um esforço que vai além, né? Assim, eu não tinha ideia da extensão do seu trabalho. A gente, né, contribui e tudo, mas eu não fazia ideia de quantas famílias você atinge fazendo esse trabalho. Então, foi muito bom, sim, foi muito bom saber, né? E eu gostei muito. A pergunta era mais relacionada ao que você mencionou, que você tem algumas ideias de novos projetos, um deles, projetos profissionalizantes. Se você pudesse falar o que você está pensando em relação, assim, muito rapidamente, talvez, não sei se você já tem isso, né? Como seria, o que exatamente você está pensando em fazer, só para ter... Então, na verdade, assim, eu falo que o cerco a gente fecha quando a gente consegue atingir todos os objetivos. Então, tirar a criança, a proteção básica da criança, da gestante, né, da família. Só que se você não cria emprego e você não capacita ele para o emprego, você não consegue muita coisa. Eu estou brigando aí com a prefeitura, que eu quero um terreno lá perto, e aí depois eu vou ter que correr atrás de pessoas que... Na verdade, tudo tá assim. Eu construo tudo aqui, e aí Deus prepara o resto, entendeu? Então, mas na minha cabeça a gente vai montar. Eu já consegui o terreno, que a prefeitura tá para liberar, uma hora vai sair, que coisa de prefeitura demora, que é um terreno que a gente vai construir uma parte, eu quero fazer várias salas, cada sala com cursos profissionalizantes básicos, porque eu quero atingir as famílias. Curso de pedreiro, cabeleireiro, manicure, padaria, oficina mecânica, marcenaria. E aí a ideia é sair fazendo parceria com 1.001 pessoas diferentes, fazer essas pessoas montarem esses cursos e aí vender esses serviços para a comunidade a preço bem baixo e preparar essa comunidade de graça, sem custo, para preparar eles para trabalhar para o mercado de confeitaria, né, essas coisas. E com essa grana que a gente receber das coisas fabricadas por esse centro, eu acho que dá para sustentar a casa, seria a independência das casas, entendeu? Então, é um projeto que eu já tenho um tempinho na cabeça, era para ter pensado, ter corrido atrás dele antes da pandemia.
Aí veio a pandemia, veio a outra casa e eu segurei. Eu segurei não, eu acho que não chegou a hora, entendeu? A hora que chegar, a gente vai... Mas eu já tenho tudo desenhado, sabe? O negócio assim, tá tudo aqui dentro. Uma hora sai. Com certeza sai. Maria José, muito, muito, muito obrigada. Foi uma alegria muito grande. Como disse a Lu, foi inspirador ouvir a sua história e toda a sua dedicação. E eu sei de todas as Eu pessoas posso também falar que... uma coisa? Deixa eu Pode. só encerrar com uma coisinha assim, bem simples. Na verdade, eu não acho que eu faço nenhum sacrifício. Sabe quando você tem um filho? Você tem filho, não tem, Anne? Tenho, né? Qual que é a tua obrigação com seu filho? Dar comida para ele, trocar a fralda dele, cuidar dele. Você não vê isso como um favor. Você vê isso como a tua obrigação, não é tua obrigação cuidar dele? Então, para mim, esse trabalho é igual. Então, assim, eu não me acho que eu estou fazendo nada a mais do que eu faria. Você entendeu? É assim, a obrigação que eu tive de criar os meus 3 filhos, de dar comida, educação, isso e aquilo. Então, assim, com as crianças e com esses projetos, é a mesma coisa. Então, assim, eu não faço mais do que a minha obrigação. Se eu não fizesse, com certeza eu me senti muito mal. Porque pode ser o que for, a hora que for. Se falar, preciso fazer não sei o quê. Se eu não for, eu fico doida, eu tenho que ir lá, qualquer coisa eu vou, entendeu? Porque a mesma coisa, teu filho tá chorando ali, você vai correr. Então, não sinto, sabe? É um negócio estranho, mas eu não sinto. Eu sinto que é o mínimo necessário, É o entendeu? compromisso que você assumiu e É, está cumprindo, né? E que pra gente exatamente. inspira, porque muitas vezes a gente fica se perguntando qual que é o nosso compromisso. Então é inspirador para que a gente possa também, cada um, buscar o seu compromisso e cumprir com ele dessa forma, né? Como se fosse algo mínimo para ser feito, para que É possa o ajudar mínimo. o próximo. E como o Antônio disse no comentário do Evangelho, assim ajuda Jesus, né? A forma como a gente pode ajudar cada um dos seus pequeninos. E E assim, vocês ajudam bastante, pode ficar tranquila. é... E para a gente foi muito legal dar essa oportunidade para todo mundo ter esse contato com o trabalho, com a história, com você, com a irmã Marli, com todo mundo, para que na próxima campanha e nessa que está rolando, as pessoas possam se conectar emocionalmente com a campanha. Não só, eu vou fazer uma doação, mas se conectar emocionalmente com essas crianças. Então, muito, muito obrigada. Espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar mais para frente. Com certeza. E aí a gente vai se falando, e conforme você for me dando notícia, eu vou dando notícia para o pessoal também. Eu queria perguntar se você quer fazer a nossa prece final. Vamos fazer. Vamos elevar o pensamento ao Pai, agradecendo a oportunidade de estarmos juntos, Senhor, nesse momento, pedindo as suas bênçãos, Mestre, para que possamos melhorar a cada dia, para que possamos, Senhor Jesus, estar sempre ao seu lado, para que possamos, Mestre, ser as suas mãos aqui na terra. Faz de nós, Senhor, instrumentos úteis da tua vontade. Derrama sobre nós a tua proteção, o seu amparo. E principalmente, Senhor, inspira-nos para que tenhamos tolerância e sabedoria em cada dia de nossas vidas. Que a sua paz possa ser a nossa paz, agora e sempre. Amém.